desde o ventre da mamãe. E de repente o dom da vida e o pulsar do coração. Chega ao mundo uma esperança, o doce nascer de uma criança. Mas que lindo o seu sorriso, sua pureza. Vinde a mim os pequeninos, já dizia o Senhor. Jesus Cristo lá da glória abençoa com amor, sendo branco, negro, pobre, que todo mundo possa entender. Criança é vida, é alegria, não merece sofrer. E a criança quando canta, ela é feliz. Amor e respeito é tudo que ela sempre quis. E a criança quando louva é muito mais feliz. Palavras de não são espinhos, criança precisa de carinho. E é maravilhoso ver o sorriso de um pequenino do Senhor. Vinde a mim os pequeninos, já dizia o Senhor. Jesus Cristo lá da glória abençoa com amor, sendo branco, negro ou pobre, que todo mundo possa entender. Criança é vida, é alegria, não merece sofrer. E a criança quando canta, ela é feliz. Amor e respeito é tudo que ela sempre quis. E a criança quando louva é muito mais feliz. Palavras de não são espinhos, criança precisa de carinho. E é maravilhoso ver um sorriso de um pequenino do Senhor. Boa noite a todos, estamos aqui com mais um culto virtual. Queremos agradecer ao apoio que os irmãos estão dando aos cultos virtuais, assistindo, compartilhando. Continuem compartilhando com os amigos, os irmãos também. Hoje o culto será direcionado às crianças, teremos participações de várias crianças daqui da igreja. Com as minhas duas mãos posso a Bíblia segurar, com os dois olhinhos meus suas lições estudar. Lindas, muito lindas as têm as mãos que trabalham para Deus. Belos, muito belos os olhos são quando contemplam os céus. Com os dois olhinhos meus me
coisas posso ver com as minhas duas mãos, muitas coisinhas fazer. Lindas, muito lindas as têm as mãos que trabalham para Deus. Belos, muito belos os olhos são quando contemplam os céus. Minhas pequeninas mãos pra Jesus trabalharão. Estes dois olhinhos meus o bom caminho verão. Lindas, muito lindas as têm as mãos que trabalham para Deus. Belos, muito belos os olhos são quando contemplam os céus. Vamos ler agora uma mensagem do livro Manancial Meditações Diárias. Amando as crianças e fazendo-se como elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. No dia 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças. Sempre é relevante refletir sobre a importância da criança em nossas vidas e como devemos zelar por elas, bem como é necessário refletir sobre sua pureza como exemplo para a nossa vida cristã, como o próprio Jesus ensinou. Ser criança faz parte da vida de todo ser humano, e viver bem a infância consiste em algo essencial para o desenvolvimento da pessoa. O adulto refletirá realidades que viveu em sua meninice. Por isso, cuidar com excelência de nossas crianças torna-se tarefa primordial da família cristã e da Igreja de Cristo. Meninos e meninas devem ser criados com amor, respeito, disciplina e no caminho do Senhor. Devem ser tratados como crianças em essência e não como pequenos adultos. Nosso olhar precisa enxergar os pequeninos em suas próprias necessidades. Jesus amou as crianças e assim devemos fazer. E não somente amá-las, mas também nos tornar como uma delas para entrar no reino dos céus. Foi isso que ele nos ensinou. Isso significa possuir a mesma pureza espiritual e a mesma pureza em nosso pensar, falar e agir de uma criança. Tarefa difícil essa. Contudo, trata-se de um mandamento do Senhor para a nossa conduta cristã. De joelhos eu estou pra agradecer pro Senhor, Papai do céu, eu oro assim. Obrigado por olhar aí de cima e sempre cuidar tanto de mim. Lhe agradecer por ter um lar e a família que o Senhor deu pra mim. Por minha saúde, meus amigos, também lhe pedi para olhar por todos aqueles que não têm o Pai, nem o que comer e onde morar. Papai do céu, obrigado, eu quero lhe dizer, olhando por mim, o Senhor está. Eu oro pra lhe agradecer. Papai do céu,
Desde bem pequenininha, a mamãe me ensinou a orar para o Senhor. E de joelhos eu faço a minha oração. Obrigado por tudo, Papai do Céu. Muito obrigado. Eu oro pra lhe agradecer. Papai do céu, obrigado, eu quero lhe dizer. Olhando por mim, o Senhor está. Eu oro pra lhe agradecer. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 a 5. Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Me leva às águas calmas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Amém. Amém. Pai, eu sei,
conselho vai para os pais ou os responsáveis por todas as crianças. A evangelização da criança deve ser uma prioridade em casa, na igreja e em todas as oportunidades que nós tivermos. Jesus usou as crianças como ilustração de fé e de humildade, requisitos para quem quer fazer parte do seu reino. Devemos testemunhar e viver vidas dignas diante delas e de contar-lhes sobre o amor de Cristo. Então, nosso testemunho pessoal vale muito quando a gente quer evangelizar uma criança. Pensemos nisso. Em Provérbios 22, versículo 6, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Essa música é para agradecer a Deus por a vida de todas as crianças. Que és apenas um profeta, ou só mais um com boas intenções, que só estás nas páginas de um livro que alguém que disse mais uma boa história pra contar. Pra mim, tu és o Filho do Deus vivo. Pra mim, tu és o centro e a razão de tudo, o autor da vida. Maravilhoso e comparável, Jesus, meu ar, meu fôlego de vida. Eu te desejo mais do que tudo, Jesus, meu ar, meu fôlego de vida. Oh. Profeta, só mais um com boas intenções, que só estás nas músicas de um disco que alguém lhe disse, mais uma boa história pra contar. Pra mim, tu és Filho do Deus vivo. Pra mim, tu és o centro e a razão de tudo, o autor da vida. Maravilhoso e comparável, Jesus, meu ar, meu fôlego de vida. Eu te desejo mais do que tudo, Jesus, meu ar, meu fôlego de vida. Quero refletir a tua imagem, para que ontem me veja e reconheça que só tu és o Senhor. Fôlego de vida, eu te desejo mais do que tudo, Jesus, meu ar,
incomparável. Jesus, meu ar, meu fôlego de vida, maravilhoso e incomparável. Jesus, meu ar, meu fôlego de vida. Jesus, meu ar, meu fôlego de vida. Jesus, meu ar, meu fôlego de vida. Meus irmãos, uma boa noite a todos que nos acompanham neste momento de culto. E para darmos continuidade ao que nós já estamos fazendo desde o início, desde as 7h30, que é um culto de louvor e adoração a Deus, eu quero convidar os irmãos a, se possível, pegarem a sua Bíblia e acompanharem a leitura que nós vamos fazer agora de um trecho da Bíblia para a nossa reflexão nessa noite. Nesta noite nós vamos ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e vamos ler dos versos 16 ao verso 20. Mateus, capítulo 28, dos versos 16 ao verso 20. A Bíblia diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, este é mais um dos momentos em que nós, os servos de Jesus Cristo, a sua igreja, nos encontramos reunidos num encontro para fazer dessa reunião, deste encontro, um culto de celebração ao nosso Deus. Esse costume, esse hábito saudável, que poderíamos também chamar de hábito são, deve encontrar um lugar de destaque em nossas vidas, pelo menos por 2 motivos. Esse costume, esse hábito são de congregarmos, de estarmos reunidos para prestar um culto ao Senhor nosso Deus, este hábito deve encontrar lugar de destaque em nossa vida, e nesta noite, nesta reflexão, nós queremos elencar 2 motivos. O primeiro, meus irmãos, é porque há uma orientação expressa da palavra de Deus nesse sentido, de que nós devemos nos reunir, nós devemos estar congregados. E essa orientação se encontra na carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, os versículos 24 e 25. E a palavra de Deus diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. A orientação é não deixar a nossa congregação. Não devemos deixar de congregar, de nos reunirmos, de nos encontrarmos para cultuar ao nosso Deus. Mesmo que virtualmente, como é o nosso caso nesse momento. Nós sabemos que nossa igreja, assim como muitas outras igrejas, já retornou às atividades de culto presencial. Nós sabemos disso. A nossa igreja está tendo os cultos presenciais somente aos domingos. Mas mesmo em meio a circunstâncias de restrição, e nós sabemos quais são essas restrições. Restrição em relação à idade, em relação ao distanciamento mínimo, em relação à utilização da máscara e do álcool em gel.
mesmo com essas circunstâncias restritivas, pela mercê de Deus, pela misericórdia do Senhor Deus, nós não estamos deixando de congregar. Justamente seguindo uma orientação expressa da palavra de Deus, ali na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Mas há um segundo motivo que nós queremos elencar nesta noite e junto compartilhar com os irmãos. O primeiro foi que há uma orientação expressa da palavra de Deus, inclusive nós lemos os versículos. Expressa quando diz que não devemos deixar de congregar. Mas o outro motivo é que esses encontros, essas reuniões como esta que está acontecendo virtual, elas devem servir como uma prévia, como um ensaio para o grandioso encontro que ocorrerá entre Cristo e sua igreja nos ares, quando do seu retorno à terra. A palavra de Deus fala desse encontro e o registro está na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Vamos ler sobre esse encontro. A palavra de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, dos versos 16 ao verso 17. Meus irmãos, seja presencialmente como nossa igreja já retornou aos cultos aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite, para os que puderem, ou virtualmente, como é o caso de nós que estamos aqui agora, congregados estejamos todos nós, para cultuarmos ao nosso Deus, para prestar-lhe o que a Bíblia diz que Ele é devido, toda a honra, toda a adoração, toda a glória. Mas voltando ao texto lido no início desta reflexão, Mateus 28, de 16 a 20, a Bíblia diz que como reunidos estavam os 11 discípulos de Jesus Cristo. A Bíblia diz que naquele momento houve um encontro, houve uma reunião entre Jesus e os 11. É isso que o texto nos fala ao retomarmos o que lemos no início. Sim, a Bíblia diz que somente 11, pois Judas Iscariotes, apesar de ter sido escolhido por Jesus, quando os 12 foram escolhidos, optou por tomar o caminho da perdição. É por isso que a Bíblia diz que naquele momento ali, apenas 11 estavam reunidos com Jesus Cristo. Sim, os 11 que estavam com Jesus Cristo naquele momento ali, Mateus registra que o estavam. Aquele encontro estava acontecendo, porque eles foram avisados que deveriam se dirigir para a Galileia para encontrar Jesus, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando foi essa ordem? Segundo a Bíblia, essa ordem foi dada por Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, às mulheres que foram ao sepulcro quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, e essa ordem foi expressa. As mulheres, Jesus diz, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Mateus capítulo 28, versículo 10. Mesmo naquele momento, segundo a Bíblia, reunidos ali com Jesus, e a Bíblia diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns dentre os 11 duvidaram. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é tanto para os que estavam ali convictos e creram estar diante de Jesus Cristo, quanto para os duvidosos, porque a Bíblia diz que alguns duvidaram. É tanto para os convictos, quanto para os duvidosos, que o Senhor Jesus faz esta célebre declaração. É-me dado
todo o poder no céu e na terra. Essa declaração do Filho de Deus, meus irmãos, conforta e confirma o compromisso dos convictos, dos certos da sua fé, ao passo que também conclama os vacilantes, conclama os claudicantes na fé a se tornarem crentes em Deus, o Pai. Mas essa declaração do Senhor Jesus, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ela traz no seu bojo, ela traz junto consigo implicações e uma consequência clara. Após declarar, é-me dado todo o poder no céu e na terra, o Senhor Jesus apresenta esta implicação, apresenta a responsabilidade daqueles que ouvem esse chamado. Ele diz, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sim, meus irmãos e amigos, sim, aqueles que estão acompanhando este culto aqui agora, que são convictos, e também quanto aos duvidosos, é porque todo o poder no céu e na terra foi dado ao Senhor Jesus pelo Pai, que todos devemos ir, ensinar, batizar, dar continuidade à obra iniciada pelo Mestre e pelos seus primeiros discípulos. A Bíblia diz quanto ao ensino, e a ênfase é muito grande. A Bíblia diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E quanto ao ensino, meus irmãos, quanto ao processo de compartilhamento de saberes, isso é que é o ensino, a orientação é clara que devemos ensinar a todos a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo nos mandou por meio da sua palavra. Nesse momento nós poderíamos nos perguntar, guardar todas as orientações de Jesus é possível? Guardar no sentido de que tenhamos conhecimento e porfiemos, nos esforcemos no sentido de guardar essas orientações no coração para colocá-las em prática. É possível fazer tudo isso? Meus irmãos, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, há muitas orientações e mandamentos diretos deixados por Jesus Cristo. Mas ainda no Novo Testamento, também nas epístolas, no livro histórico de Atos e no livro das Revelações, o livro de Apocalipse, Cristo também fala. O Senhor Jesus também passa os seus mandamentos por meio desses livros. Além do Novo Testamento, no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, a profecia converge totalmente na direção de Cristo e de sua obra redentora. Em Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 19, no verso 10, está escrito o seguinte: o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Concluindo, meus irmãos, logicamente, então, nós podemos concluir que os mandamentos de Jesus Cristo permeiam toda a Escritura, todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. São 66 livros. Voltemos, então, à pergunta que nós fizemos. Guardar, ensinar todas as coisas que Jesus nos mandou, todos os seus mandamentos, é possível a nós humanos, servos de Jesus Cristo, membros da sua igreja aqui na terra? E nós gostaríamos de concluir esta rápida reflexão nesta noite, compartilhando com os irmãos que, sim, é possível. É possível guardar todas as coisas que o Senhor nos mandou. É possível prestar atenção, ter o discernimento no sentido de guardar para colocar em prática todas as coisas que nos mandou. Mas é possível porque Ele declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
É sob essa autoridade inquestionável, é embaixo, é submisso a essa declaração de Jesus Cristo, imbuídos com o seu poder, encharcados com o seu poder, que nós devemos ir, nós devemos ensinar, nós devemos batizar como Ele nos mandou. Meus irmãos, na certeza, fazer todas essas coisas, na certeza inabalável de que durante este trabalho ininterrupto, um trabalho de 24 horas por dia, o trabalho de ir, de ensinar e de batizar, durante todo este tempo, durante todo este árduo trabalho, o Todo-Poderoso estará conosco, como Ele mesmo afirma, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se algum dia você viu um pingo de chuva a rolar nas janelas correr, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. cada qual Ele fez diferente um do outro, e pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Ao final do culto, e quero agradecer a presença de todos e também as participações que as crianças fizeram também. Agora eu vou dar um conselho, vou deixar um conselho para todos vocês. Abrimos nossas Bíblias em Isaías, capítulo 54, versículo 13.
E a Bíblia diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Amém. Uma boa noite a todos. Que o Senhor te